Trabalhe enquanto eles se divertem, porque vai chegar a sua hora de divertir e eles vão estar precisando de trabalhar. Seja bem-vindo ao meu canal, é uma honra ter você aqui comigo. O meu nome é Euler Santos, sou empresário, palestrante e nesse vídeo quero te contar como foi a minha caminhada de repositor a gerente de uma empresa multinacional. Quando eu completei os meus 14 anos de idade, o meu pai com a minha mãe fizeram o melhor para a minha vida. Hoje eu agradeço plenamente a vida do meu pai e da minha mãe por ter me incentivado a trabalhar cedo. Isso fez com que eu pudesse amadurecer mais cedo. Para mim é uma gratidão poder falar isso hoje. Aos meus 17 anos de idade, eu pude trabalhar numa empresa como repositor. É isso mesmo. Eu iniciei a minha carreira trabalhando de repositor de supermercado. Mas antes disso eu tinha que tomar uma decisão. Eu trabalhava com o meu pai e nesse meio tempo eu não queria ficar na barra das calças do meu pai. Eu queria sair da barra da calça do meu pai para poder aprender a trabalhar sem precisar de ter o meu pai me apoiando e me direcionando. Isso fez com que eu pudesse amadurecer de forma profissional aqui fora. Porque quando nós estamos num ambiente externo aonde nenhuma pessoa possa estar te ajudando, nenhuma pessoa possa estar te apoiando e você tem que se virar sozinho, isso aí sim é diferente. É onde a gente chama, aonde o filho chora e a mãe não vê. É assim que tem que ser, porque o esforço, o comprometimento no trabalho é visto no dia a dia. Porque se não for assim, você não consegue ter as suas oportunidades. E o esforço no dia a dia faz com que as pessoas percebam quem você é. Eu decidi a não trabalhar mais com meu pai e fui trabalhar numa empresa chamada Balduco. Eu era repositor de mercadoria. Mas nesse período que eu trabalhei como repositor na Balduco, eu modifiquei a minha história. Por quê? Nesse período eu trabalhei como repositor em um trabalho temporário. Isso levou cerca de 2 a 3 meses. Era somente num período da Páscoa e eu estendi um pouco o trabalho em uma das empresas. Mas a minha mãe, minha querida e amada mãe, ela sempre se esforçou muito para que eu conseguisse algo melhor. Que mãe que não quer o melhor para o seu filho, não é mesmo? Sim, essa foi a minha mãe. Ela quis o melhor para mim. Então a minha mãe, ela conseguiu um emprego para mim com um amigo, um conhecido dela. E esse emprego foi para trabalhar no Extra Supermercados. Isso mesmo. Eu fui trabalhar no Extra de repositor de mercadoria. Eu reabastecia as gôndolas com arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha e outros itens a mais. Isso era um trabalho que exigia esforço. E não só isso, eu trabalhava no período da madrugada. É isso mesmo. No Extra, eu consegui um emprego para trabalhar das 23h30 às 6 da manhã. Eu não escolhi, eu simplesmente agarrei a oportunidade que naquele momento estava me oferecendo. Então eu falei assim, eu não procurei buscar o horário de trabalho. Existia uma vaga para trabalhar de 23h30 às 6 da manhã. O que eu fiz? Eu agarrei com unhas e dentes, porque aquilo ali seria o emprego da minha vida. Eu iria iniciar a minha carreira profissional sem depender dos meus pais. Eu ia ter o meu dinheiro, eu ia ter o meu recurso, ia poder também aprender a cada dia mais. Mas veja bem, eu estudava e trabalhava. Eu estudava à noite e trabalhava de madrugada. E no período da manhã, quando eu chegava na minha casa por volta de 7h30, 7h30 da manhã, o que acontecia? Eu ia dormir até meio-dia,
Tinha um período ali para resolver algumas questões minhas de estudar, de fazer alguns trabalhos da escola. E no final da noite eu estudava de 18h30 até as 23h. Das 23h eu ia para o extra trabalhar, de 23h30 até as 6 da manhã. Isso foi por um período de 1 ano na minha vida. E isso fez com que eu amadurecesse demais. Por quê? Eu pude aproveitar passo a passo o que aquele momento estava me oferecendo, que era ter um emprego e, claro, a minha liberdade financeira. Eu era um rapaz muito jovem, mas sem dúvida nenhuma, a liberdade financeira, eu me sentia o cara. O cara, assim, de ter o poder de poder comprar as coisinhas que eu gostava, de poder dar um presente para minha namorada, dar um presente para minha mãe, para o meu pai. Isso eu me sentia muito feliz em ter essa autonomia. Mas nesse período que eu ainda trabalhava no extra, quando não tinha mercadoria para repor, às vezes o gerente, que era responsável pela noite, pelo período da madrugada, ele mandava algumas pessoas, redirecionava algumas pessoas para algumas atividades internas. E eu ia fazer a atividade de ficar. Naquela época tinha aquela casinha que ficava na saída do estacionamento, que entregava um cartão de estacionamento, e depois recolhia o cartão do estacionamento quando a pessoa ia embora. E eu me lembro que em uma dessas oportunidades, eu ainda estava sozinho naquela noite, e passaram 5 pessoas num carro, né? E pessoas que estavam indo para balada. Eu me lembro que era um sábado por volta de 2 da manhã. E eu me lembro que passaram 5 jovens naquele carro e tinha um na frente que estava dirigindo. E ele olhou para mim assim, e com aquele olhar assim, como se diz, né? Eu tô curtindo aqui e você tá aí, né? Entregando cartãozinho. Ou seja, fica aí no seu lugar entregando cartãozinho enquanto eu tô me divertindo. Sinceramente, me passou um filme na minha cabeça naquele momento. Mas eu não desisti do meu propósito. Naquele momento eu pensei assim, um dia eu vou vencer, eu vou conseguir chegar aonde eu quero. Realmente naquele momento eu me senti um pouco baqueado, porque querendo ou não, as pessoas da mesma idade ou praticamente jovens também, você também queria estar ali aproveitando, né? E eu estava trabalhando. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não poderia estar num lugar tão melhor para a minha vida. Aquilo ali era o meu futuro, ali eu estava investindo no meu futuro. Trabalhe enquanto eles se divertem, porque vai chegar a sua hora de divertir e eles vão estar precisando de trabalhar. Eu digo isso hoje porque é uma realidade. Foi uma realidade na minha vida e eu digo que pode ser uma realidade na sua vida. Muitas vezes eu ia trabalhar e pessoas iam se divertir. Hoje eu digo para você, quão valeu a pena trabalhar enquanto eles se divertiam. Eu nunca esquecia de um dia que a minha hora ia chegar. Isso era a fé. Eu sabia, eu tinha certeza que um dia eu venceria na minha vida. E isso eu digo para vocês, não perca a fé. Lembre-se, eu estou ali e vou fazer o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Mas aquilo ali eu vou vencer e vou a cada dia melhorar e a cada dia dar o meu melhor para que eu consiga chegar aonde eu quero chegar. O processo, ele é árduo, ele é difícil, mas não queira ultrapassar esse processo. O processo, ele tem etapas importantíssimas para você vivenciar, viver. Esse processo vai equipar você a chegar num nível melhor. Não queira pular processo. O processo que você vive vai te amadurecer cada dia mais. Não queira ver o produto acabado e pular diretamente para o produto acabado. Viva o processo, ponto a ponto, passo a passo.
e você vai viver uma vida plena e vai aprender com aquele processo para quando você chegar num patamar, ninguém te tirar daquele lugar, porque você tem uma estrutura bem sólida que te levou naquele lugar. Eu vou te dizer algo. Era doloroso trabalhar de madrugada. Eu sentia sono, sentia cansaço, eu tinha que estudar, tinha que ir trabalhar e descansava no decorrer do dia. Eu tinha por volta de 17 anos de idade e isso para um adolescente não era fácil, mas eu não me via como um coitado. Eu me via como um processo da minha vida que era importante eu vivenciar aquilo ali. E eu te falo mais, nunca se veja como um coitado. Se você está passando aquilo ali, agradeça. Como eu agradeci. Eu tinha um trabalho, eu estudava, eu tinha uma família abençoada e principalmente tinha gente que queria estar no meu lugar. Por quê? Porque queria estar trabalhando ali. Aos pouquinhos eu fui tentando meu espaço, eu fui tentando. E aí, de setor a setor, eu consegui um emprego também no mesmo lugar, no Extra, para trabalhar no caixa do supermercado. Aí, nesse período de sair de repositor, nesse período de sair de repositor para trabalhar no caixa, foi uma alegria tremenda para mim. Por quê? Porque eu trabalhava de social, existia aquelas gravatinhas vermelhas, era todo de branco e aquelas gravatinhas vermelhas, né? E o Essa tinha esse padrão quando a pessoa ia para o caixa. E eu me sentia assim a pessoa mais feliz do mundo, porque ia trabalhar social, de gravata. E eu me lembro que quando eu ia atender uma pessoa, eu ficava assim extremamente feliz. Olha para você ver, né? E quando eu ia pegar o ônibus para ir para casa, ou quando eu ia trabalhar, eu ia com a gravatinha, tudo certinho, todo engomadinho, e me sentia super importante dentro do ônibus com aquela gravata engomada. Na verdade, eu estava dando valor àquilo que eu estava fazendo. Quando você dá valor, dá atenção aonde você trabalha, aquilo ali se torna importante para você. Aquilo ali se torna valioso para você. E eu digo isso porque isso era verdade na minha vida. O meu trabalho, mesmo sendo de caixa de supermercado, era valioso para mim e eu dava muita importância para isso. Mesmo as pessoas entendendo ou vendo aquele cargo bem baixo, mas para mim não. Para mim era o melhor cargo que existia lá naquele lugar. E eu dava um valor tremendo. Eu era extremamente padronizado com o lugar. E para mim era uma alegria todo dia de poder estar indo trabalhar, estar fazendo e dando o meu melhor para aquele lugar. Depois dessa parte que eu passei a trabalhar um tempo no Extra, eu saí deste lugar e fui também trabalhar em outra empresa, no caixa de supermercado também, já era no shopping. Então, mesmo assim, a rotina do shopping não é fácil, é uma rotina que você precisa trabalhar praticamente de segunda a segunda e pouquíssimas folgas no mês, na verdade, porque o comércio, ele realmente é assim. Quando você vai trabalhar no comércio, ele exige muito de você, porque o comércio ele funciona quando todos estão de folga. E aí sim é o melhor momento para o comércio. E na maior parte das vezes eu trabalhava de domingo a segunda. Mas mesmo assim, dando o melhor de mim. Nesse período já começou a melhorar a minha vida. Por quê? Porque eu já não trabalhava mais de madrugada. Eu trabalhava em horário comercial. Poxa, eu estava nas nuvens quando comecei a trabalhar em horário comercial. E mesmo assim, dando o melhor de mim, cada dia querendo melhorar mais. Aí você fala comigo, mas como você dá o melhor de você, melhorar mais? Eu te digo, melhorar mais quer dizer se esforçar, aprender coisas novas na empresa, se dedicar, se disponibilizar para conhecer novas etapas, novos trabalhos, novas atividades aonde você está. E principalmente, se você puder estender um pouco a mais o seu trabalho, isso as pessoas veem com comprometimento. E aí sim, quando surgiu uma oportunidade,
eles vão lembrar do seu esforço. Mas faça isso de forma natural, para que as pessoas vejam que a sua essência está se esforçando. Foi assim que eu aprendi e foi assim que eu fui seguindo a minha carreira. Mas nesse período, nem tudo são flores. Eu perdi o meu emprego, teve alterações na empresa, novo gerenciamento, e aí eu fui mandado embora. Às vezes eu pensava assim, poxa, que chato, que ruim eu fui mandado embora. Quem quer perder o emprego, né? Ninguém quer perder o emprego. Mas agradeça quando as coisas acontecem na sua vida. Porque eu creio que Deus, quando tem algo para a sua vida, Ele transforma aquela situação ruim em uma situação excelente. Por quê? Eu fui mandado embora, mas, sobretudo, eu tinha um outro propósito. Mas nesse período que eu fui desligado, eu fiquei um tempo em casa e pude aprender muito com aquela fase de transição, eu digo assim. Mas, como sempre, ter uma família certa, um pai, uma mãe que batalha pelos seus filhos é super importante. E ter um conhecido que possa estar te ajudando. Eu digo isso porque no período que eu fiquei na minha casa, o meu pai lembrou de um sobrinho dele que trabalhava no Grupo Fiat. E esse sobrinho, ele conseguiu uma vaga para mim de arquivista. É isso mesmo, arquivista. Arquivava documentos, documentos de contabilidade, documentos jurídicos. Na verdade, quando eu consegui essa vaga, foi como se ganhasse assim na loteria, pra você ter uma ideia. Porque eu ficava tão feliz e eu fiquei tão realizado em trabalhar no arquivo daquela empresa. Por quê? Uma, eu estaria trabalhando iniciando a minha carreira numa multinacional. A outra, que eu podia ter a oportunidade de crescer numa empresa maior. E quando eu vi aquela oportunidade, eu decidi assim a seguir aquele padrão que eu já tinha, de dar o meu melhor, né? Nem sempre você acerta, mas eu sempre buscava acertar. Me vestia impecável. Eu lembro quando eu fui na loja, eu comprei roupas novas, eu me vestia de social, sapato super ilustrado, blusa super bem passada. E quando eu comecei o meu primeiro dia nesse arquivo, eu me lembro que as pessoas lá trabalhavam até de máscara, porque era muito empoeirado lá. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia trabalhar no escritório, né? Um arquivo, mas um arquivo limpinho, ia tratar com pessoas no escritório, e na verdade é completamente diferente. É algo que eu vou ter que trabalhar de máscara, de tão empoeirado que é o arquivo que eu iria trabalhar. Mas mesmo assim, não desisti. Eu olhei aquilo como a minha oportunidade número 1, aquele plano A, que eu não podia ter o plano B. E trabalhei da melhor forma possível, ia sempre engomadinho, sempre bem vestido. E quando eu fui trabalhando no arquivo, eu queria melhorar, é claro. E para isso eu precisava de fazer uma faculdade. Então eu busquei a faculdade mais próxima do meu trabalho. Naquela oportunidade eu tinha ali a Isabela Hendricks, que era de Nova Lima. Então, quando eu escolhi o curso para estudar, eu escolhia contabilidade ou administração de empresa. Contabilidade porque o setor que eu estava era o setor contábil. Mas eu pensei, não é o setor contábil que eu quero para a minha vida. Então eu pensei no curso de administração de empresa. Por quê? O curso de administração, ele te dá um leque maior para você escolher outras áreas para atuar. Então, pensando nisso, eu escolhi o curso de administração. Ingressei na faculdade. E em 2006, eu me formei no primeiro semestre e tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar em uma outra área dentro da mesma empresa. Eu busquei cada dia melhorar, cada dia mostrar um pouco mais do meu trabalho. E claro, fazer contatos com pessoas que iriam não só me dar a oportunidade, mas ser uma pessoa agradável no ambiente de trabalho que eu estava. Em 2006,
já no segundo semestre, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área de supply chain. É uma área de gerenciamento da cadeia de logística. E isso fez com que eu recebesse uma super promoção no lugar onde eu estava. E nesse determinado local já era um cargo melhor, era um cargo onde tinha uma visibilidade melhor. Eu buscava sempre não só fazer a minha atividade, mas conhecer outras áreas de atuação. Eu conhecia a área de chão de fábrica, de abastecimento de linha, enfim, eu buscava conhecer várias outras áreas além da minha atividade que eu exercia. Isso fez com que eu conhecesse o início ao final do processo da empresa e fez com que eu fosse mais estratégico e buscava sempre as pessoas certas e o colega certo para me ensinar e me dispunha sempre em aprender novas atividades. E não só aprender novas atividades, eu me dispunha a ficar até mais tarde para ter a oportunidade e conhecer outra atividade nova. Então veja bem, eu, além de conhecer outras atividades, eu ia lá, batia o meu cartão e voltava para trabalhar para que o colega pudesse me ensinar uma outra atividade. Isso ia me ajudar. E claro, outras pessoas ali naquele meio estavam me vendo também o empenho que eu estava demonstrando. Isso não é mérito meu. Eu só estou falando para vocês que deu certo comigo. O que é esse deu certo? É demonstrar interesse. É demonstrar que você quer ir além. Quando as pessoas percebem isso, elas tendem a te dar a oportunidade, elas tendem a te chamar para uma boa conversa e, consequentemente, te oferecer oportunidades. Mas é claro, isso depende unicamente de você. Você tem que querer. As pessoas não podem querer por você. Você tem que buscar ir além. Durante esse período, eu comecei a ser admirado por alguns colegas, alguns gerentes. Eu comecei a trabalhar com alguns diretores que puderam me apresentar não só atividades novas que eu iria exercer, mas também diretores, gerentes estratégicos que estariam me dando oportunidade para eu administrar outros negócios. Então o que acontece? Eu ficava na maior parte do trabalho fazendo uma determinada atividade. Depois eu ia nos finais de semana para ajudar outros colegas gerentes na atividade que ele exercia. Acabou que no final o chefe desse gerente me colocou para ajudar ele com uma maior frequência e acabou também me dando outras oportunidades de uma délega maior. E isso foi muito importante para mim, porque a partir do momento que eu fui tendo uma délega maior para atuar em determinados setores, eu fui convidado também a fazer viagens internacionais. Eu conheci a Argentina, a Venezuela, eu falava muito com a Itália, eu falava muito com São Paulo, eu ia muito para São Paulo, então eu ia muito para Córdoba, eu ia muito para La Vitória também, porque lá tinha atividades que eu também fazia o gerenciamento dessa atividade. Isso fez com que eu conhecesse outras culturas e automaticamente me formasse numa gestão mais completa de conhecer novas culturas, de conhecer novas atividades, de conhecer como as outras pessoas de determinados países trabalhavam. Então acabou que a cadeia de gerenciamento eu me aprofundei maior com esse período. Mas lembrando por quê? Porque eu sempre me dispunha a aprender algo novo e ir além. Isso dependia unicamente de mim. Eu queria ir além e buscava ir esse além. Tive muito sucesso no grupo Fiat. Tive boas reuniões, mas sempre tive uma visão de agregar, sempre uma visão de dar o melhor, de contribuir com a empresa. Muitas das vezes eu ficava até 2 da manhã trabalhando.
até para fazer apresentações para a Itália, que seria no outro dia. E chegava no outro dia às 7 da manhã, porque o fuso horário naquela época era de 5 horas. Nesse fuso horário, eu tinha que estar presente na reunião, porque eu tinha feito a apresentação junto com os meus colegas. E eu tinha que estar cedo na empresa para participar dessa reunião. Então, muitas vezes, tinha incontáveis vezes que eu saía 2 da manhã, meia-noite, 1 da manhã. Por quê? Porque eu amava fazer o que eu fazia. Eu fazia com dedicação, com cuidado. Eu queria que saísse o melhor. E aí, com isso, aqueles números eles tinham que estar impecáveis para que quando as pessoas da Itália, os gerentes da Itália, visualizavam aquele PowerPoint, ele poderia visualizar um PowerPoint bem feito, bem configurado e com informações assim exatas, informações certas. E para isso eu tive que investir tempo. E quando se fala de tempo, falamos de vida. Eu investi a minha vida naquele projeto. Eu investi o meu tempo, eu investi a minha vida para aquele projeto dar certo. Então, se doar, mas fazer de forma excelente é principal, mas estar envolvido naquele projeto de corpo, mente, alma, coração e espírito é fundamental para que o resultado, o valor daquela atividade seja aparente. Trabalho sem propósito e sem resultado não te faz chegar a lugar nenhum. Pense nisso. Trabalho focado, trabalho pensando em apresentar o resultado, apresentar o melhor. Mesmo que os resultados sejam resultados pequenos, sejam detalhes, faça sempre o melhor que você pode fazer. Apresente os mínimos resultados que você possa apresentar, mas apresente, demonstre, seja resultados grandes ou seja resultados pequenos. Faça parte. Isso faz parte de você apresentar os pequenos ou os grandes resultados, mas apresente algo. Então, gostou desse vídeo? Eu sei que foi um pouco da minha história, mas o foco é passar um conteúdo verdadeiro para você que vai fazer uma diferença, na sua vida. Comente aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, pois todas as terças e quintas-feiras teremos vídeos novos aqui no canal às 18 horas. Um forte abraço e até mais breve.